Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez aqui juntos para uma reflexão, né? E o estudo do ESD. A gente está lá no módulo 15 e nós estamos falando sobre a lei de reprodução. Na aula anterior, o Diego e a Adri falaram sobre casamento e celibato. E hoje nós vamos falar aqui no roteiro 2, os obstáculos à reprodução. E a aula de hoje tem como objetivo esclarecer em que condições os obstáculos à reprodução são compatíveis com a lei natural. E também vamos analisar, à luz do Espiritismo, a utilização de anticoncepcionais no planejamento familiar. Então, nós vamos aos subsídios lá. Nós vimos lá no módulo 6, no roteiro 3, na aula que vocês tiveram, na verdade, essa aula foi o ano passado, que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, uma planificação fundamental na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Dessa forma, estarão previstos no planejamento reencarnatório não somente o tipo e o número de espíritos reencarnantes, mas também as características de cada renascimento. Trata-se, obviamente, de uma planificação flexível, adaptável à realidade no plano físico e de acordo com as provações programadas para o espírito, uma vez que os orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer independentemente da vontade do reencarnante. Então, gente, aqui eu vou até repetir essa última frase, né? Então, trata-se, obviamente, de uma planificação flexível. Veja bem aí que a gente tem uma chancezinha aí, né? Essa planificação flexível é adaptável à realidade da vida no plano físico, de acordo com as provações programadas para o espírito, uma vez que os orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer, independentemente da vontade do reencarnante. Entretanto, sabemos que um compromisso dessa envergadura é concretizado cedo ou tarde. Se um espírito, por exemplo, não pode renascer como filho de um casal, por força das circunstâncias, retornará como neto, como sobrinho, filho adotivo ou sob outra forma que a providência divina determinar. O importante é que os planos definidos no planejamento reencarnatório sejam atendidos. Então, veja bem, a gente lá no nosso plano reencarnatório, a gente assumiu lá um compromisso. Não, eu fiz lá um pacto e me comprometi que nesta encarnação eu teria 3 filhos, né? E normalmente, ou quase sempre, esses filhos são nossos desavenças, algumas coisas que a gente, numa encarnação anterior, deixou dívidas aí e desacertos. Então, quase que sempre, esses filhos, né, que a gente escolhe no plano reencarnatório, já vem para a nossa evolução espiritual, tipo para a gente se acertar e tá aí saldando débito, dívida de uma encarnação anterior. Então, né, lá no nosso lar, tem a mãe de André Luiz, que ela acaba se comprometendo, né, a ter como 3 filhas, 3 amantes do marido dela, no caso, o pai do André Luiz, né? Então, na encarnação seguinte, ela se compromete a acolher essas 3 moças e direcionar elas a uma vida de mais moral, né? E ela encaminhar esses 3 espíritos. Então, veja bem que exemplo maravilhoso, né? Então, alguns de nós, de repente, também temos aí os nossos méritos, ó, e acabamos também que escolhendo alguns espíritos que eram algumas desavenças, alguns débitos nossos, né? E aqui no finalzinho desse parágrafo, nos fala também que nós, um compromisso nessa envergadura, dessa tamanha magnitude, a gente não tem como fugir dele. Então pode acontecer alguma coisa aqui na nossa encarnação
atual, que a gente por algum motivo não tenha esses 3 filhos que nós nos comprometemos a ter lá no nosso plano reencarnatório. Pode ser um desvio da própria natureza, por exemplo, eu posso ter me comprometido a ter 3 filhos, acabei ficando viúva, não foi por vontade minha, né? Acabei ficando viúva e não tive esses 3 filhos, tive um só. Então, fiquei aí com um débitozinho de 2 filhos, né? Mas, enfim, isso foge ao meu controle. Então, acabei não casando mais, fiquei viúva e acabei que não cumpri o meu plano reencarnatório. E também eu chego aqui, a vida aqui é tão maravilhosa, tudo tão bom, tão gostoso, viajar, passear, e um filho vai me atrapalhar. Então, acabo que me apaixonando pelas coisas fáceis dessa vida, pelas coisas boas, e um filho seria um compromisso muito grande, eu não poderia mais viajar, não poderia mais curtir a vida da forma que eu me apaixonei tanto por essa vida, e acabo também adiando e não tendo esses filhos. Então, gente, isso a gente só adia, a gente vai acabar tendo esses filhos. Se não nessa encarnação, aí nessa encarnação, claro que daí não são filhos, porque a gente já optou por não ter filhos, mas pode vir como um parente próximo, um sobrinho, né? No caso que seriam 3 filhos, eu tive um, pode vir como neto, ou pode ter uma situação que lá na frente na minha vida, que eu venha a adotar, né? Então, a providência divina, ela acaba aqui dando possibilidades para a gente e criando situações que a gente ainda possa cumprir com esse nosso plano reencarnatório. Mas, se mesmo assim ainda a gente não conseguir cumprir, vai ficar para uma próxima encarnação, né? Mas aqui na frente, aí vem Joana de Ângeles aqui nos dando uma aliviada no nosso pensamento aí, ou talvez nos nossos sentimentos de culpa, e ela vem nos dizendo assim, ó: entretanto, Joana de Ângeles nos elucida: alegações ponderosas que merecem consideração vêm sendo arroladas para justificar-se a planificação familiar através do uso dos anticonceptivos, de variados tipos. São argumentos de caráter sociólogo, ecológico, econômico, demográfico, considerando-se com maior vigor os fatores decorrentes das possibilidades de alimentação numa terra tida como semi-exaurida de recursos para nutrir aqueles que se multiplicam geometricamente com espantosa celeridade. Sem dúvida, estamos diante de um problema de alta magnitude, que deve ser, todavia, estudado à luz do Evangelho, e não por meio dos complexos cálculos frios da precipitação materialista. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter, o número de filhos, o período propício para a maternidade, mas nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, aqui Joana de Ângeles diz, né, que a gente tem sim o direito, que a gente pode e até deve fazer essa programação. Porque aí daqui a pouquinho a gente vai ter filhos, um filho por ano e vai tendo inúmeros filhos. E a nossa condição atual, né, financeira, psicológica, vai ter condições, né? A gente vai ter condições de sustentar e de encaminhar todos esses filhos. Então, a Joana de Ângeles aqui, né? Ela dá uma aliviada pra gente aqui e ela diz que sim, a gente deve replanejar, né? E a gente deve considerar as condições atuais de que vivemos, né? Então, de repente, um lar desestruturado também tem N situações aqui, né? Não só situação financeira, psicológica. Enfim, tem lares desestruturados aí que já tem 2, 3 filhos e daí então, né, vai ter mais 1, mais 2, mais 3. Então, a gente também estaria sujeitando a essas crianças, né, a esses filhos, a situações também não tão agradáveis. Então, há que se considerar a situação atual. E aí ela fecha aqui no finalzinho, que ela diz assim, ó: nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado.
Então, de qualquer forma, a gente vai sim tendo que resgatar com esses espíritos aí que a gente tem essas nossas dívidas, se não for nessa encarnação, como eu já disse, será em outra, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 693, há a seguinte indagação de Kardec à espiritualidade. Então, ele pergunta assim: são contrários à lei da natureza os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E os espíritos superiores respondem o seguinte: respondendo à pergunta do codificador, afirmam: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Essa afirmativa merece maior reflexão, a fim de que possamos aprender o seu verdadeiro significado. Por meio de um simples exercício mental, poderíamos reescrever dessa forma o texto. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que efetivamente têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, porque, sendo contrário à lei geral, embaraçam a natureza em sua marcha. Em outras palavras, ainda podemos também dizer que, desde que os obstáculos à reprodução não firam a moral e nem a ética, vejam bem, gente, né, que não firam a moral e nem a ética, né, podem ser utilizados, como, por exemplo, nos casos da gestação que põem em risco a vida da gestante. Sabemos, entretanto, que estas são situações específicas, solicitando uma análise mais apurada, envolvendo a opinião dos cônjuges e dos profissionais da medicina e da psicologia. Desta forma, retornando ao questionamento inicial, desenvolvido por Kardec, constata-se a lucidez e a objetividade dos espíritos orientadores, os quais, ao mesmo tempo, e que nos esclarece a respeito de um assunto tão complexo, não deixam de considerar as implicações das leis de causa e efeito, de liberdade e de progresso, importantes na elaboração do planejamento reencarnatório. Então, mais uma vez aqui, fica afirmado o nosso compromisso, né? E também aqui, né, quando põe em jogo a vida da mãe, eu acho que vocês até já tiveram essa aula, né? Ou vai ser mais para frente, que entre a mãe e o filho, né, a espiritualidade nos fala que deve ser optado pela vida já existente, que é a mãe, né? Então aqui é claro que não vai ser assim, ó, que a gente não pode, ficou bem claro aqui, né, que a espiritualidade nos esclarece, que a gente, na próxima aula que vai falar sobre aborto, vai ser mais esclarecido isso. A gente não pode estar aí, sem mais nem menos, tomando uma decisão de abortar ou não ter, né, por vontade própria e assim, do nada, ir lá e tirar um filho. Isso aí vai ser um assunto mais aprofundado na aula seguinte. Então, vamos ao parágrafo seguinte. Assim é que, atentos às dificuldades e obstáculos que a criatura humana enfrenta no dia a dia da existência planetária, os espíritos orientadores nos ensinam, de forma ponderada, que Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Sendo assim, no que tange ao controle da natalidade humana, objeto hoje de complexas pesquisas no campo da biologia e da genética, da farmacologia, da sociologia, etc., né, entre tantos estudos que existem aí, né, e de acalorados debates entre teólogos e moralistas de várias tendências. A doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razões realmente justas para isso, pode o homem limitar sua prole, evitando a concepção. Que maravilha, né? A nossa doutrina.
ela é esclarecedora, né? É muito maravilhosa essa doutrina porque ela deixa tudo muito claro para a gente, né? A gente não vai seguindo aí a nossa existência nos achismos e nas falsas ideologias, ou enfim, o que vão implantando ou colocando aí na mente de toda a humanidade, né? Mas enfim, a doutrina espírita vem aí socorrer a gente e esclarecendo e tirando também esse, né, esse peso que vem de que eu tenho que ter tantos filhos, eu preciso ter, eu não posso usar um anticoncepcional, eu não posso escolher quantos filhos eu posso ter. Então, veja bem quanto que a nossa doutrina é maravilhosa e quanto que a gente tem de privilégio de ter essas informações do plano espiritual, né? E é bacana aqui que a gente, né, pode estar planejando e com isso a gente sendo mais feliz aí no nosso lar. E também aqui nesse parágrafo nos fala aqui que Deus concedeu ao homem a inteligência, né? Acima dos animais aí, enfim, o homem, ele pode estar controlando porque ele tem inteligência para isso, tem capacidade para isso, desde que isso, né, não vira ética e nem moral, voltando ali atrás, né? Então esse planejamento tem que ser com muita responsabilidade, por isso, né, tem aí a consciência e a gente vai buscar aí os nossos princípios dentro da doutrina espírita, né? Então vamos seguir adiante. Dessa forma, o controle da natalidade passa a ser legítimo quanto a justificativas de ordem superior que impeçam ou dificultem o nascimento de espíritos. No entanto, criar obstáculos à reprodução em atendimento aos anseios da sensualidade e da luxúria prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então aqui Kardec também havia feito a pergunta à espiritualidade de como que fica a situação quando a pessoa, né, decide não ter filhos simplesmente por... um exemplo assim, a mulher não quer ter filhos para não estragar o corpo, né, por vaidade, por sensualidade, como fala aqui, né, por luxúria. E também para aproveitar, como eu falei lá atrás, lá eu fui até mais amena, para aproveitar assim as coisas boas da vida. Aqui até já entra mais numa parte aqui que já deixa mais elucidado aqui, que seria mais sobre, digamos assim, a mulher quer viver mais o lado sensual e quer ter muitas relações e quer ter muitos amantes, muitos amores em sua vida e uma gestação, claro, que iria atrapalhar e muito mais um filho, né? Então aí ela estaria colocando o corpo, né, a sensualidade acima da moralidade, acima da espiritualidade, na verdade. Então aí ela estaria, né, deixando muito claro que ela se dá muito mais valor ao material do que ao espiritual, que isso seria até né, na verdade, acontece bastante em nossos tempos, nos nossos dias, bastante aí, que acabam optando por não ter e até, né, cometendo abortos, enfim, para que não se perca a beleza, né, esse momento que a gente vive aí, esse endeusamento, esse culto ao corpo, né, é saudável até um certo ponto, mas a gente sabe que de um ponto para frente aí acaba sendo prejudicial. Depois, no próximo parágrafo aqui, Jorge Andrea, ele fala sobre o efeito da pílula anticoncepcional. O Jorge Andrea escreveu ali, né, no livro Forças Sexuais da Alma, em 2002, né? Então ele fala desses efeitos aí com relação ao organismo da mulher, ele fala lá em 2002. Então depois disso aí a ciência já evoluiu bastante e hoje já existem anticoncepcionais que já não tem mais tanto efeito colateral como ele relata aqui, né? Então a evolução, a ciência aí
evolui um monte e hoje já é mais ameno essa dosagem de hormônios e já não tem tanto efeito colateral sobre o organismo da mulher, né? Então já não né? Vocês depois leem ali o que o Jorge Andréa fala, mas já não é mais tão agressivo assim. Tem aí várias opções, vários métodos anticonceptivos aí, que já não é mais tão agressivo ao corpo feminino. E vamos dar sequência ali. A utilização de onovulatórios tem indicação da regularização do ciclo menstrual, podendo ser estendida a um equacionamento de planejamento familiar dentro de certas medidas, nas quais possamos avaliar não só as influências nas estruturas funcionais do corpo físico, como também e principalmente na posição ética e moral pelos seus efeitos nos campos espirituais. Então aqui também, nessa frase aqui, também nos fala que do efeito, né, que vai ter, que Jorge André estava falando sobre o efeito do anticoncepcional sobre o organismo. Então, ele também nos fala que o efeito, né, essas sequelas, elas não são deixadas só no corpo feminino, né, no corpo matéria nosso, nossa carne. Ela também a gente tem que lembrar dos efeitos das sequelas deixadas lá no nosso corpo espiritual, no nosso espírito, né, no nosso perispírito, que dependendo do que nós usamos aí como anticoncepcional, eles pode causar lesar o nosso organismo, né? E isso aí vai deixar lá uma mácula, vai deixar alguma sequela no nosso perispírito e que em próxima encarnação a gente pode estar vindo com problemas de fertilidade, né? Isso pode acontecer, nem todo caso mas então aqui ele também fala sobre isso. Conhecer essas posições na avaliação de utilização adequada de anticoncepcionais é permitir-se um conhecimento mais profundo das leis morais e da própria vida que uma universalidade de posição pode propiciar. Por tudo isso, o controle da natalidade só poderá ter sentido quando avaliado de muitos ângulos, onde as diversas estruturas individuais, físicas e psíquicas possam ser devidamente apreciadas e bem equacionadas. Mas o que se está presenciando é a degradação de costumes, ampliando e destroçando a organização genética, com imensos reflexos nos futuros desajustes familiares, onde os mecanismos da reencarnação respondem com severas reações. Foi isso que eu comentei ali, né? Já me antecipei um pouquinho ali. Então, vejam bem, né, gente? Essa decisão desse planejamento familiar, ele deve ser muito bem elaborado. E também nunca é uma decisão unilateral. Não pode ser só da mulher e também não pode ser só do homem. Na verdade, é do casal, né? Eles têm que decidirem juntos, né? Quantos filhos vamos ter, por que vamos ter esse número de filhos, temos condições, não temos condições, né? Em que condições está o casal nesse momento, na relação, tudo isso deve ser avaliado aqui. Então, assim, o planejamento familiar é uma coisa bastante, né, muito séria. A gente também não pode ter filhos assim à torta e à direito, também não pode decidir assim, simplesmente porque achou que é bonito, que é interessante, né? Então, assim, é uma decisão até bastante complexa, né? E muitos casais até recorrem à ajuda profissional de psicólogos, né? Então, a gente está aqui, tem condições financeiras, temos uma situação boa, mas a gente acredita que 2 filhos para nós está bom, né? Então, vem ali a consciência, então acaba buscando ajuda profissional e essa consciência ali começa a pesar. E por que será que essa consciência dá uma pesadinha ali, né? É porque a gente tem ali umas leves lembranças do nosso plano reencarnatório, né?
Então a gente tem ali uma consciência, começa a dar uma acusadinha e tal, então aí acaba que, né, conscientemente a pessoa, sem saber, né, que é esse compromisso que ela assumiu lá na reencarnação, na programação reencarnatória, começa no seu íntimo, ela tem aquilo ali, começa a brigar ela com ela mesma, né, o casal em si. Então acaba que procurando aí ajuda psicológica. Então esse planejamento familiar é uma coisa de bastante responsabilidade, muito séria, e bastante também assim, que vai muito da evolução espiritual, na verdade, né, de cada casal, né, porque a gente vê aí famílias com situação financeira bem inferior a outros casais, né, comparando, que tem 1 ou 2 filhos e tem lá uma família bem mais necessitada, ou, né, com uma condição financeira até assim bastante precária, e tem, né, um número de filhos aí, isso também é bastante comum, né? Então isso aí, gente, é muito relativo e é bastante complicado assim de se colocar também regras, e enfim, há que se analisar, como diz aqui, né, todas as situações, todas as condições, né? E daí lá, a título de ilustração, inserimos em seguida pequeno trecho de um diálogo ocorrido entre o assistente Silas e o espírito Hilário, relatado por André Luiz no livro Ação e Reação. Então vamos lá, o que o Hilário, né, responde aí a André Luiz. Já que nos detemos em matéria de sexologia na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude de casais que evitam os filhos, dos quais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso do anticoncepcional? Silas sorriu de modo estranho e falou. Na verdade, gente, ali eu me equivoquei. Na verdade, Silas está respondendo, né, isso para Hilário, não para André Luiz. André Luiz nos relatou isso, né? Se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, as quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em famílias que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência, procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os, inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível para acordarem depois do túmulo sentindo frio o coração. Então aí, né, mais uma vez, Silas, na verdade, deixa claro aí que os compromissos assumidos lá no plano reencarnatório só vai ser adiado, vai ficar para mais tarde. E aqui também, né, pelo que entendemos aqui, depois da desencarnação aqui, voltando ao mundo espiritual, né, acaba se vendo o que aconteceu, né, e se optou, né, por não ter filhos aí, por um motivo não tão justo, então acaba que o espírito lá, depois de desencarnado, vê a palhaçada que fez, né, aí sente frio o coração e, né, vem aí a tristeza, né, mas sempre, né, contando com a bondade que Deus é
justo e bom, nós vamos ter mais uma reencarnação, mais outra e mais outras, e a gente pode aí estar resgatando, né? E buscando esses espíritos aí que a gente se comprometeu a encaminhar. Então, gente, também assim, ó, não só pensando aqui no plano desta encarnação, a gente também, né, usando eu não queria entrar muito no assunto aborto, porque é da próxima aula, mas enfim, praticando o aborto e também usando esse método anticonceptivo aí, irresponsavelmente, a gente está tirando a oportunidade de espíritos reencarnarem, né? Deles estarem se redimindo e também cumprindo aí a evolução espiritual, né? Então a gente está atrasando aí uma encarnação, enfim, a gente também tem que pensar nesse outro lado aí. É bastante interessante que a gente pense também no espírito que estaria ali pronto para vir, né? E todo feliz. E lá ele não lembrar, né? Daquele planejamento lá no plano espiritual. Oba, que legal, tá chegando a minha vez aí. Papai e mamãe já se conheceram, já se comprometeram. E agora, daqui um pouquinho, eu vou estar chegando aí no planeta Terra para estar aí convivendo, né? Me acertando com eles e sendo amado e, enfim, tudo que uma mãe e um pai podem dar para um filho. Também pode haver, né, uma situação assim que o espírito fica lá ansioso, né? Tipo, ai, agora eu vou reencarnar, eu vou ser filho do homem que na encarnação anterior roubou minha mulher e destruiu a minha vida. Enfim, né? Também tem essa ansiedade, mas daí a espiritualidade ajuda e, enfim, vem lá, né? Aquele bebezinho às vezes chorando demais e tem uma certa antipatia pelo papai ou pela mamãe, aí, então são coisinhas aí que vêm de outras vidas, né? E que a gente também não pode, assim, do nada, tá tirando essa oportunidade aí de haver esse resgate, porque as nossas desavenças, elas vêm normalmente dentro da família, sabe? Do núcleo familiar ali. É que, certamente, quase que todos nós, né, no meio familiar nosso, que nós estamos aí acertando as nossas continhas das vidas passadas. Então, eu gostaria aqui, antes de encerrar, lá no livro Plantão e Respostas de Chico Xavier, Dr. Júlio faz uma pergunta para Chico Xavier. Qual é a posição do espiritismo quanto à esterilização? Daí vejam bem, gente, que Chico Xavier respondeu, ele deu essa resposta aí, acho não, foi lá em 1995, né? São 25 anos, né? Atrás. Então a resposta foi assim, ó. Tendo firmes nossos valores morais, nosso discernimento determinará o número de filhos que possamos criar com alegria dentro dos padrões de correção e bons sentimentos. Há clara diferença entre impedir a vinda de almas através do aborto, por egoísmo e desejo de sensualidade desequilibrada, e optar por um planejamento consciente, que cabe ao casal decidir. A doutrina deixa nossas consciências livres para tal gesto. Então entra aí a liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio. Então, veja bem que Chico Xavier já respondeu isso lá em 1995, né? E daí mais adiante, em outro livro lá, entrevistas, isso foi já em 2000, cremos, né, lá falando sobre os obstáculos da reencarnação, e ainda Chico Xavier nos fala o seguinte: cremos com os amigos espirituais, repitamos, que os anticoncepcionais estão chegando à esfera humana como socorro da providência divina, para que não nos comprometamos com o aborto tocado de irresponsabilidade e às vezes até legalizado por princípios de governança pública, como está acontecendo aí em diversos países, né? E infelizmente aí também existe uma
nuvem negra sobre o nosso país com relação a isso, né? Mas, enfim, aqui Chico Xavier até ele deixa bem claro que o anticoncepcional é uma providência divina, né? Então, é claro que é muito mais grave, deixa muito mais sequela no nosso espírito um aborto do que, né, a gente tomar um anticoncepcional e evitar, né? Porque tomando o anticoncepcional ou usando métodos anticonceptivos aí, que existe vários, a gente depois vai ali no bate-papo, a gente vai conversar mais sobre isso. Enfim, é menos, né, prejudicial usar esses métodos do que estar abortando, né? Porque o anticoncepcional, pelo menos, não nos deixa aí um crime, né? Que vai pesar na nossa vida, nosso espírito, nosso perispírito aí. Então, Chico Xavier aqui fala que é uma providência divina, né? Claro que isso não pode ser assim, como já falamos aí, de qualquer modo e responsavelmente. Mas evita, né, uma atitude bem mais grave, certo? Mas sobre essa atitude bem mais grave aí, que é o aborto, vai ser falado na próxima aula. Então, gente, era isso. E agora no bate-papo ali, a gente vai tirar as dúvidas, vamos conversar mais sobre o assunto, porque na verdade é um assunto bastante polêmico, e aí dá um assunto aí para várias aulas. Então a gente vai deixar aí para a gente estar conversando aí no bate-papo, certo? Então, até o bate-papo.